Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. A graça e a paz do nosso Deus. Amém. Amém. Desde já agradeço os meninos do louvor pela excelente direção. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Pedro. Nós temos estudado o livro de 2 Pedro. A gente tem aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus aqui em Pedro. Lembrando também dos avisos da semana. Quarta-feira nós vamos ter um culto especial, como nós vamos estar encerrando a primeira parte do curso de violão que a igreja tem oferecido a alguns irmãos aqui da nossa igreja. Aí vamos ter uma apresentação voltada ali com os meninos do curso do violão. Quero contar com a presença de todos, vai ser um momento muito bom e agradável, uma oportunidade também da gente ver a evolução deles e também agradecer a Deus até onde eles chegaram. Amém? Vamos estar encerrando a primeira parte do curso de violão. E também ver até onde o Senhor tem nos abençoado, nos graciado com isso. Eu tenho visto o desempenho deles, do professor, o esforço de cada um. Amém? Espero estar contando com vocês nessa noite, na quarta-feira. E domingo temos Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas. E nosso culto de adoração, esse que se inicia às 18h30. Hoje eu pedi para os meninos de louvor passar um pouco mais cedo para mim, que eu quero estar trabalhando mais um pouco mais esse tema que nós temos visto aqui, o caráter dos falsos mestres. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Eu lancei um desafio no decorrer da semana para algumas pessoas estar fazendo a leitura lá de Números 22. Quem leu? Mari, quem leu? Mari. Quem leu Números que eu pedi a Mari? Irmã Edilson, a gente vai estar dando um a Márcia, o irmão Márcio. Levante a mão aí. Não tinha como eu fiscalizar, mas Deus viu? Deus sabe. Por quê? Porque vocês ganhando mais familiaridade com o texto, vai me ajudar a expor ele com mais tranquilidade hoje, porque é um texto longo, um texto que vai exercer um pouco mais do sacrifício do nosso conhecimento e das lembranças que temos que ter de alguns assuntos. Amém? Amém. Para os nossos visitantes, sinta à vontade. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado com a porção da sua palavra aqui em Pedro. Temos aprendido muito. Vamos fazer a leitura aqui em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Estão comigo, igreja? Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se a seguir pelo caminho de Balaão, filho de Boé, que amou o pagamento pela justiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refriou a insensatez do profeta. Esses tais são fonte sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Deus, pela direção, pelo louvor. Abre, ó Deus, o nosso entendimento, ó Deus, para compreender mais sobre Ti. Está aberto diante de nós, ó Deus, as Tuas Escrituras, pois Deus amado, Pai bendito, nos revela na medida da Tua vontade. Não venha ser eu, ó Deus, mas sim o Teu Espírito. É o que te pedimos, ó Deus amado e Pai bendito, em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.
Irmãos, ali para os irmãos lembrar, é a família do irmão Valderi, viu? A esposa dos irmãos lembra, a filha e os sobrinhos, né? Sobrinho, amém, viu? Para os irmãos lembrar que tem nos visitando essa noite. Irmãos, domingo nós vimos o estilo de vida extravagante dos falsos mestres e vimos que eles são pessoas carnais. É por isso que nós temos trabalhado esse tema. Pedro tem nos mostrado aqui o caráter dos falsos mestres e homens que são marcados pelos seus pecados. Nós vimos a infidelidade deles no serviço ao Senhor. Vimos que eles usam a própria palavra de Deus, que eles distorcem a verdade, que eles enganam, falam mentiras, vivem a mentira para arrecadar fundos para si. Foi o que nós vimos domingo passado. Vimos que eles têm o síndrome do protagonismo, que eles querem ser o centro da atenção, assim tirando todo o foco e poder da glória e majestade de Deus para si. Eles não querem com que o Senhor seja o centro, mas sim eles mesmos, se baseando que o poder vem neles e não no Senhor. Vimos em um comentário de João Calvino que quem não estuda a Bíblia, quem não estuda a palavra de Deus, confunde heresia com a voz de Deus. Nós encontramos aqui no verso 15, Pedro nos falando do relato de um caminho que pode ser traduzido por um caminho certo, falando que o povo de Deus tem que caminhar pelo caminho correto. Os apóstatas conheciam e conhecem o caminho certo, eles caminham reto, eles conheciam todo o caminho reto que Deus apresentava, que Deus determinou para as suas vidas. Só que eles decidiram abandonar deliberadamente a fim de seguir os seus próprios caminhos e os seus próprios interesses. Não é de se admirar que Pedro chamasse eles de brutos irracionais. Não era de se admirar que Pedro os comparasse com animais. Obrigado, meu irmão. O salmista nos adverte aqui no Salmo 32, verso 9, que nós não devemos agir como um cavalo ou mula. Não sejais como um cavalo ou mula. O cavalo, ele gosta e gasta tempo correndo adiante. A mula, ela fica empancada. E ambos podem nos tirar do caminho certo. O cavalo correndo demais pode nos tirar do caminho correto a seguir. E a mula, se ela empacar, se ela parar, vamos nos atrasar e vamos querer um caminho mais fácil, um caminho mais rápido. E nem sempre o caminho mais fácil é o caminho do Senhor. Nem sempre o caminho mais rápido é o caminho de Deus. Os cristãos são como ovelhas. A fim de não se perder, precisa ficar perto do pastor, precisa ficar perto de Deus, precisa escutar, aprender da palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Vimos anteriormente que um dos motivos para a conduta ímpia dos apóstatas, que eles desejavam satisfazer os seus desejos carnais, a sua ganância, a sua própria glória e o seu bem-estar. Era só o que eles buscam. Vimos também que eles são avarentos, desejam explorar as pessoas, visando o próprio lucro, o próprio interesse. O coração deles o coração deles buscam por isso. O coração deles é controlado pela avareza, pelos desejos carnais. Eles são escravos de seus desejos e de seus prazeres e do dinheiro, do seu próprio domínio. Ao escrever sobre as práticas desonestas dessas pessoas, Pedro ele se irrita e nos mostra que já tem um fim reservado para eles. Não é à toa que Pedro clama aqui no verso 14 do capítulo 2.
e chama eles de filhos malditos, ou gente maldita, irritado já com a maneira deles agir. E isso não é diferente para os nossos dias. Às vezes ele se multiplica de uma maneira e se desenvolve, se apresenta de uma maneira que chega a envergonhar os verdadeiros crentes. E chega a entristecer aqueles que conhecem a palavra de Deus com a maneira que eles distorcem a verdade. Essas pessoas, esses indivíduos, não são filhos benditos de Deus, mas são filhos malditos do diabo. É triste dizer isso. Lá em João capítulo 8, verso 44, nos diz isso. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que lhes é próprio, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Com muita facilidade, ele se engoda nos seus próprios laços. Pode ser bem-sucedidos, encher as suas contas bancárias, mas no final, quando estiverem diante do trono de Deus, serão declarados falidos e infiéis. Em Mateus capítulo 16, verso 26, nos diz: pois o que proverá o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em Mateus também 25, 41 diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, a avareza é um desejo insaciável de ter cada vez mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, mais desejo. O coração avarento nunca se satisfaz. Isso explica porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como Paulo ensina a Timóteo lá no capítulo 6 de 1 Timóteo. Quando a pessoa ama o desejo, o dinheiro, comete qualquer pecado para satisfazer esses desejos. Comete qualquer pecado. Começa quebrando um dos dois principais dos 10 mandamentos. Pois o dinheiro já é o seu Deus, o seu ídolo. Aí a partir disso, com muita facilidade, ele quebra os outros. Rouba, mente, comete adultério, usa o nome de Deus em vão e assim por diante. Começa com um simples desejo e aumenta. Quando você tira o foco da adoração ao Senhor para aquilo que agrada o teu coração, tu comete todos esses pecados. Porque o objetivo do homem é agradar a Deus, é que Deus cresça e que nós diminua. Esse é o objetivo do homem. Só que isso tem se invertido, os valores têm invertido em um princípio que o homem quer construir as suas coisas aqui neste mundo. Ele não entende que tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai passar. O nosso Deus, ele foi preparar um lugar para mim e você, mas eles não entendem isso, se apegam às coisas desse mundo. Em Lucas capítulo 12, verso 15, está escrito: tenha cuidado, não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Mas também não engane-se que o crente vai ser o crente em Cristo Jesus autêntico, vai viver uma vida miserável. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é onde tu tem colocado o teu coração. A palavra do Senhor nos fala que vamos comer o melhor desta terra, mas para isso temos que servir Ele fielmente. Pedro, ele conhecia as escrituras do Antigo Testamento. Em passagens anteriores, ele usou alguns personagens bíblicos para ilustrar a sua palavra. Ele falou de Noé e sua família, nós vimos isso. Falou de Ló e sua família.
E vamos ver agora o que podemos aprender na história do profeta Balaão. Aqui no verso 15 ao verso 16, Pedro nos mostra: tendo abandonado o reto caminho. Estão comigo, igreja? Deixe sua Bíblia aberta para acompanhar. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pelas suas transgressões. O animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. A história de Balaão encontra-se também em Números, capítulo 22, até o capítulo 25. É um texto muito longo, nós não vamos ler, mas vamos pegar um pouco aqui, vou tentar trabalhar um pouco aqui no capítulo 22. É nesse momento que eu sinto falta daqueles congressos, Pedro, que tinha nas igrejas antigamente, que começava numa sexta, terminava no sábado, ou ia até o domingo. O pastor ali, o palestrante, poderia pregar ali 1h30, tranquilo. E não dava tempo, como no outro dia já tinha a continuação do texto em si, não dava tempo os ouvintes esfriar a memória e esquecer. Mas até quando eu deixo de um domingo para o outro, por mais que eu esteja lembrando a igreja, num grupo, a pessoa vai esquecendo. Então aqui é um texto que não vou ter como eu trabalhar muito ele, mas eu vou ver o que é que nós podemos nos alimentar dele nesse aspecto aqui. Balaão, ele é um personagem misterioso, um profeta gentil, que não tinha origem judaica, que tentou amaldiçoar o povo de Israel. Mas nós, os crentes, leitores da palavra do Senhor, ouvintes da palavra do Senhor, conhecemos a história de Balaão pelo fato que aconteceu com ele e a sua jumenta. Quando nós falamos de Balaão, lembramos logo dessa cena, não é verdade? O profeta, a jumenta falou com o profeta, a jumenta falou, repreendeu Balaão, poupou. Por 3 vezes a jumenta viu um anjo do Senhor em pé, no meio do caminho, e se desviou para evitar com que o anjo matasse. Mas a história de Balaão não se baseia só neste fato, ela tem muito mais a nos oferecer. Então vamos encontrar Balaão. Neste momento eu vou te apresentar quem era Balaão. Abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 22. Vamos ler só do verso 1 ao 7. O Márcio vai estar nos ajudando ali, mas você deixa sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer algumas aplicações até o capítulo 5. Mas aqui eu vou te apresentar Balaão. Observe. Estão comigo, igreja? Os filhos de Israel partiram, acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus e aos moabitas, e tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e ainda viu angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que estava junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu.
Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoa será abençoado, e a quem você amaldiçoa será amaldiçoado. Então os anciões dos moabitas e os anciões dos midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar o encantamento. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhes transmitiram as palavras de Balaque. Até aí. Irmãos, encontramos aqui um rei desesperado pelo que o povo de Israel tinha feito com Edom e Moabe. Naquela ocasião, os israelitas pediram permissão através de Moisés para atravessar o território deles, mas eles recusaram. Então Moisés ordenou que os israelitas atacassem esse povo e venceram a batalha e tomaram a terra deles. Por isso aqui encontramos um rei desesperado. Balaque estava com medo. E os anciões da cidade ainda colocavam mais medo dele, afirmando que esse povo era tão imenso, tão grande, que iria varrer os moabitas da face da terra. Ele já estava desesperado. Então ele se lembrou de quem? Balaão. Balaque manda trazer um profeta, um feiticeiro. Observe que aqui no verso 7 nos dá que os anciões midianitas levavam dinheiro para pagar o encantamento. O encantamento. Lembre-se que Balaão não era judeu. Deus, ele usava aquelas pessoas daquela época que estavam mais próximos do seu povo para mandar algum recado para o povo. É por isso que titulado aqui como profeta, porque Deus falava com ele. Então ele era profeta e feiticeiro. Profeta porque escutava a voz de Deus. Ele era temente ao Senhor. Ele conhecia o Yahvé. Ele conhecia o Deus Jeová. Ele conhecia a Deus. Lembre-se que o ponto aqui que nós estamos trabalhando aqui, o tema central é os apóstatas e os falsos mestres. Esses homens também conheciam a Deus, conhecem a palavra do Senhor, são assíduos na igreja. Então aqui nós observamos um paralelo de o porquê Pedro nos apresenta pessoas que se perderam nesse mesmo caminho de Balaão. Encontramos aqui no verso 6 as qualificações de Balaão. Observe o que eles falavam de Balaão. Venha agora, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são muito poderosos. Aí diz aqui na parte B do verso 6, porque sei quem você abençoa será abençoado, e a quem você amaldiçoa será amaldiçoado. Era assim que Balaão era conhecido. Então aqui encontramos o primeiro ponto de quem era Balaão. Balaão foi um profeta adivinho da Mesopotâmia, mencionado na Bíblia e conhecido por sua habilidade de abençoar ou de amaldiçoar o povo. Entre nós ele é conhecido como o profeta que a jumenta falou. Não é assim? Balaque, preocupado com o grande número dos israelitas que poderia prejudicar o seu território, o rei de Moabe chama Balaão para vir amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus interveio e fez com que Balaão abençoasse Israel por 3 vezes, em vez de amaldiçoá-la. Balaão recebeu a ordem de Deus para não amaldiçoar os israelitas, mas ele insistiu em ir com os mensageiros de Balaque. Balaão recusou o primeiro convite de Balaque, embora Balaão afirme que Deus não permitiu. Ele partiu ao encontro de Balaque aqui no verso 14 de Números 22, mas no verso 15 nos mostra que Balaque enviou outros príncipes com mais dinheiro, com mais honra do que os primeiros.
Balaque fez o segundo convite a Balaão. Quem leu na semana percebeu isso. Aqui a questão do dinheiro figura muito mais preeminente, muito mais forte, assim, fazendo com que o coração de Balaão começasse a desejar o dinheiro, falar mais alto. Mas novamente Balaão aguarda a permissão de Deus. Ele era temente ao Senhor, ele era temente a Deus, mas Deus permite que ele vá e lhes dá uma ordem. No verso 20, observe, no verso 20 ele dá uma ordem: vá com os príncipes, mas faça apenas o que eu lhe disser. O que eu lhe disser. É difícil pensar que houve alguma parte do verso 14, ou do verso 12, que Balaão não entendeu o que Deus queria. Deus realmente queria com que ele não fosse. Provavelmente Deus sondou o seu coração e viu que ele queria o dinheiro, queria a honra que Balaque havia oferecido. Por isso ele desobedeceu a Deus e Deus se irou contra ele. No verso 12, Deus diz a Balaão: não vá com eles. Esse no primeiro mandamento, na primeira ordem. Não vá com eles. Não amaldiçoe o povo, porque é um povo abençoado. Nessa ocasião aqui, já era para ele ter sossegado o seu coração, porque ele conhecia a Deus. Mas ele nos lembra quem? Muitas vezes nos lembra a nós mesmos. Muitas vezes o Senhor nos dá uma ordem: não vá, não faça, obedeça, só que a gente não se contenta. Aí vai ali e ora mais uma vez: Pai, me dá esse emprego, mesmo tu sabendo que esse emprego vai prejudicar a tua vinda à igreja. Pai, me dá esse esposo, mesmo sabendo que ele está trazendo uma ruma de mazela. Tem isso, você fica insistindo. No verso 20, observamos que Deus já tinha permitido que Balaão fosse, mas o Senhor deu uma ordem: faça apenas o que eu lhe disser. No verso 22, encontramos uma narrativa que Deus se irou com Balaão. Provavelmente ele desobedeceu o nosso Deus, mas em seu coração, em sua mente, mas ele esqueceu que Deus sabia, porque o nosso Deus, ele sonda os nossos corações, ele sonda a nossa mente, ele sabe tudo. O nosso Deus, ele sabe de tudo. Aqui no verso 22, na parte B, diz assim: mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Acendeu-se a ira de Deus porque ele sabia que o coração de Balaão estava inclinado ao dinheiro, apesar das instruções de Deus. Balaão recebeu a ordem de Deus para não amaldiçoar os israelitas, mas ele insistiu em ir novamente, em levar uma mensagem de Balaque a Deus. No caminho Deus enviou um anjo para impedir Balaão, e foi visto apenas pela sua jumenta. A jumenta se recusou a seguir em frente, e Deus fez com que ela falasse, porque ele estava batendo na jumenta. A jumenta ficou com tanto medo quando viu que a jumenta caiu se prostrando aos pés de Balaão, e mesmo assim ele continuou batendo nela. A atitude dele de querer ir até lá. Então aqui eu quero estar fazendo algumas aplicações dentro do nosso texto. A primeira aplicação, observe que primeiro Deus ordenou a Balaão que ele não se juntasse com Balaque, não ajudasse Balaque, o príncipe. Mas Balaão obedeceu e enviou os mensageiros do rei de volta. Ele obedeceu. A primeiro ponto, você chega a acreditar que aqueles falsos mestres, os falsos apóstatas, vêm de Deus.
está falando mensagem de Deus, mas na verdade eles estão fazendo a sua própria vontade. Mas quando Balaque enviou mais príncipes, prometeu mais dinheiro, mais honraria, Balaão decidiu orar sobre a questão novamente e considerar. Neste momento, Deus já tinha visto o seu coração que estava inclinado ao dinheiro. Que foi que ele disse na segunda vez? Pois fique aqui com os príncipes e os anciões, que eu vou lá conversar com Deus. Aí se afastou novamente e foi lá conversar com Deus. O Senhor já tinha dito que ele não fosse, que o Senhor já tinha dito que ele não ajudasse Balaque. Aí da segunda vez, Deus testou Balaão e permitiu com que ele acompanhasse os príncipes. A questão aqui não se trata da vontade perfeita de Deus. Muitas vezes nós dizemos, não, o Senhor permitiu, foi a vontade perfeita dele. Não, mas sim da sua vontade tolerante. Você tem que ter esses dois princípios. Muitas vezes você pede tanto por uma causa, pede tanto por algo que o Senhor não quer te dar, que a vontade tolerante de Deus, ela permite. O Senhor permite, pois vai. Faz isso aqui, e muitas vezes Deus permite com que eu e você venhamos fazer aquilo que Ele já proibiu, ou um trabalho, ou um curso, ou uma viagem, para testar a nossa própria vontade, para trabalhar em nossa vida a sua tolerância. O objetivo de Deus aqui era ver o que o profeta faria. E muitas vezes o objetivo permissivo de Deus é ver o que você vai fazer, mesmo sabendo que aquilo que Ele permitiu é errado para tu fazer. O Senhor permite. Pastor, achei que Deus tinha me abençoado nisso aqui. Será que não foi tu testando a vontade permissiva de Deus? Deus testa o teu coração. Deus testa como é que está a tua vida. E aqui nós podemos ver que o caminho de Balaão é igual aquelas pessoas que comercializam dons e mistérios. Não é diferente daquelas pessoas. O uso do espiritual para obter o material. Eu já falei aqui para a igreja algumas vezes que a minha avó, parte de mãe, ela era rezadeira. Ela pegava um peão, esse peão roxo, as pessoas levavam as crianças que dizem que estavam com diarreia, com febre, sentindo alguma coisa. Às vezes fazia fila lá no alpendre lá na casa da minha avó. Aí ela mandava entrar uma por uma, aí uma trazia 2 quilos de arroz, outra trazia um óleo, outra trazia um quilo de frango, outra isso aqui para rezadeira. Aí ela rezava e eu ficava observando aquilo ali. Quando ela terminava de rezar, ela dava o diagnóstico. O menino está com isso e isso, faça um chá disso e disse que ele vai melhorar. Aí uma vez eu perguntei a ela, vó, como é que a senhora sabe que o menino está com quebrante? Meu filho, se ele abrir a boca 3 vezes, é quebrante de mulher, que é mais forte. Se ele abrir a boca 2 vezes, é quebrante de alguém conhecido. Aí eu, menino muito sagaz, né? Acho que eu tinha a idade desse meu filho, uns 11 anos. Aí eu cheguei lá, vó, reze em mim, eu tô tão mal. Aí a minha mãe, né? Mamãe, reze, que desde cedo que ele disse que tá sentindo umas coisas. Aí ela, pois sente aqui, me veste uma camisa. Aí eu vesti uma camisa, ela começou. Aí eu abri a boca uma vez. Aí eu abri a segunda vez. Abri 3 vezes. Aí quando ela terminou, é quebrante. Cara, eu fiquei... E eu tinha 11 anos. Que quebrante, eu abri a boca testando ela. E eu comecei a observar que quando a pessoa trazia alguma coisa, irmão Luiz, a reza era mais forte. Quando a pessoa não traz... Essa mulher já trouxe esse menino para rezar umas 3 vezes, não traz nada. Para agradar a gente. Quando quebra, que era feio. Entendeu? Pois é, quando era de parente, era abrir a boca 2 vezes. Irmãos, o engano. Eu sei que a fé poderia mover ali, a fé de uma mãe, a fé de um pai poderia fazer com que aquela criança saísse diferente.
mas o uso do espiritual para obter o material. Eu presenciei isso. Os falsos mestres cobiçam o lucro material como Balaão. Fazem qualquer coisa por dinheiro. O erro de Balaão era pensar que poderia escapar de tal desobediência. Balaão era um verdadeiro profeta de Deus. Deus falava com ele. Ele escutava a voz do Senhor, mas se prostituiu seus dons e tentou destruir o povo de Deus. Mas o Senhor transformou as maldições em bênção. Que o nosso Deus, ele trabalha na sua vontade, não é na vontade do homem. Aqui em Números 24, verso 10, nos narra isso, e também Deuteronômio 23, mas vamos ler aqui em Números, o verso 10 do capítulo 24. Então Balaque ficou irado com Balaão, e bateu as suas mãos uma na outra com raiva. Balaque disse a Balaão: eu te chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoa. Aqui eu quero que você entenda qual é a lição central aqui desta passagem. Entenda. Muitos pensam que a lição central aqui é a maneira com que a jumenta falou para poupar Balaão. Não, esqueça isso. A lição central aqui é que Balaão se rebelou contra a vontade de Deus. É por isso que a jumenta poupou ali. A jumenta sabia. A jumenta poupou a vida de Balaão. Quando viu o anjo, ela ficou com medo. Se ela soubesse que o anjo falou, quando o Senhor abriu a visão de Balaão, que ele viu o anjo, que ele se prostrou, o anjo falou para ele: a tua jumenta por 3 vezes me viu e desviou do caminho. Eu ia te matar, mas ia poupar ela. Se a jumenta soubesse disso, ela tinha passado. Ela estava poupando a vida dela. Ela estava com medo quando viu um anjo enorme com uma espada na mão. Aí decepar eu e ele aqui. Era isso. A questão aqui foi a desobediência dele. Ele se rebelou contra Deus, contra a vontade de Deus. Irmãos, lembre-se do que João Calvino nos ensinou. Eu falei sobre isso domingo passado. Que quando você não conhece, não tem conhecimento da palavra de Deus, você confunde a voz dos falsos profetas com a voz do Senhor. E desobedece, se rebela contra Deus, se desvia dos caminhos do Senhor por não conhecer a palavra do Senhor. A questão aqui era essa. Como os falsos mestres que Pedro descreve, Balaão, ele conhecia o caminho certo, mas escolheu deliberadamente o caminho errado, porque quis ganhar mais dinheiro. Essas pessoas, é isso que eles focam. Continuou fazendo pouco e continuam fazendo pouco da vontade de Deus. Ao tentar encarar a situação por outro lado, eles tentam até dizer que é a vontade do Senhor e termina prejudicando a sua própria vida e desobedecendo a Deus. As pessoas avarentas sempre têm o seu preço, e quando este é pago, ele faz tudo o que lhes é pedido, até mesmo se rebelar contra a vontade de Deus. Até mesmo se rebelar contra a vontade de Deus. Pedro chama essa atitude de insensatez, termo que significa estar demente, louco. É possível encontrar nos falsos mestres algumas atitudes de Balaão hoje. Observe que Balaão, pensando que estava fazendo algo sábio, querendo aproveitar uma oportunidade que provavelmente não lhe seria oferecida outra vez, se perdeu na sua ganância e no seu pecado. Ele viu que ele era o centro das atenções. Primeiro, Balaque manda uns príncipes. Ele querendo obedecer a Deus, querendo se agarrar ainda, porque era temente o Senhor. O Senhor manda com que ele não vá e obedece, manda os príncipes de volta.
Lembre-se disso. A segunda vez, o texto mesmo nos diz, aqui no capítulo 22, que Balaque, o rei, mandou pessoas de mais renome, de mais nome. Essas pessoas, esses falsos mestres, hoje, em nossa era, eles estouram logo aonde? Nas redes sociais. Pode observar. As redes sociais é mais o que tem. Se espalha de uma maneira. Então aqui Deus já sabia. Então Balaão, ele vê a ganância, ele olha, ele explica para o rei Balaque a maneira mais rápida. Ele explica a maneira mais rápida de destruir Israel, que seria corromper a nação e levar o povo a se contaminar com as nações ao seu redor. Esses profetas, o objetivo deles é isso aí, é nos afastar da verdade, nos afastar daquilo que nos põe diante da obediência e da vontade de Deus. Aqui em Números 31, verso 16, eu vou estar trabalhando aqui já para encerrar, nós conseguimos ver a referência ao conselho que Balaão deu ao rei Moabita, como desviar, como vencer o povo de Deus. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus não permitiu, mas ele aconselhou o rei. Observe aqui no verso 16 de Números 31. Eis que estais por conselho de Abraão, eis que estas por conselho de Abraão fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis. A quem? Ao Senhor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar Israel, mas ele foi capaz de dizer a Balaque como derrotar os israelitas. Tudo o que os moabitas precisavam fazer era convidar os israelitas para ser bons vizinhos, participarem de uma de suas festas. Observe, o primeiro ponto aqui, trazendo para os nossos dias, essas igrejas que só pregam o oba-oba, só pregam milagres que não existem, trabalha na sua própria ganância. Ela convida vocês, dizendo o quê? Vamos lá na minha igreja. Eu falei sobre isso domingo passado. Lá tem um pastor que é cheio de poder. O poder nunca é do Senhor, é do homem. Lá tem uma irmã que tem uma oração poderosa. É desse jeito. Em vez de se matarem, aqui ele ensinou que era só separar o povo de Israel. E o povo de Israel fez concessões indevidas e participou das orgias dos moabitas. Observe aqui no capítulo 25. No capítulo 25, do verso 1 ao 3. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício, oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e o adorou, os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Boé, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus teve de disciplinar seu povo, e milhares de israelitas morreram. Podemos ver que Balaão, que trabalhou dois aspectos da apostasia que Pedro enfatiza no capítulo 2, do verso 14 ao verso 17, a concupiscência e a avareza. A concupiscência é o desejo carnal pelaquilo que é proibido. Ele amava o dinheiro,
e levou Israel a entregar-se à lascívia. Ele era capaz de entender o que Deus lhe falava. No entanto, ele conduziu Israel para longe de Deus. Você lembra que eu falei domingo passado que os apóstatas, os falsos mestres, só têm dois objetivos. E é o mesmo objetivo que nós vimos aqui, que Balaão ensinou a Balaque: afastar o povo de Deus com as suas mentiras e ter lucro com as suas mentiras, satisfazer a sua concupiscência e os seus desejos carnais e as suas vontades. O seu prazer pessoal é ganhar dinheiro e ostentar esse dinheiro. O segundo objetivo que eu falei é grajear convertidos para a sua causa, desviar os irmãos, trazendo para o seu pensamento pecaminoso e desacreditar a nossa crença em Cristo Jesus. Desacreditar. É por isso que nós temos que ficar de olhos bem abertos, atentos, ficar ligado nesses convites que essas pessoas nos fazem para ir visitar outras igrejas que não têm a mesma fé e regra que praticamos nas nossas igrejas. Irmãos, eu não estou dizendo você sair daqui e visitar uma igreja batista ou ir visitar uma igreja presbiteriana. Eu estou citando o nome, mas você pode visitar qualquer outra igreja, mas que ela tenha o mesmo segmento que você vai ter o mesmo aprendizado que você está tendo aqui, o mesmo alimento. Agora também eu falei domingo passado que quando uma pessoa te convida para ministrar a palavra, tu vai ministrar a tua verdade, tu vai ministrar a verdade do Senhor, aquilo que o Senhor tem te ensinado. Tu não vai estar lá de quê? De ouvinte. Eu já preguei em várias igrejas pentecostais, e igrejas, com todo respeito, genuínas. E eles me respeitavam. Não, quem vem pregar aqui é o pastor Adriano, então vamos marcar a campanha para outro dia. Eles fazem as campanhas. Eles fazem. É por isso que nós temos que ter cuidado, vigiar. É por isso que temos que crescer diante de Deus, ter maturidade espiritual para discernir o que é certo do que é errado. Ter maturidade. Uma vez que Balaão aconselhou Balaque, observe, a seduzir Israel, Deus providenciou para com que o profeta rebelde fosse julgado. Eu vou estar encerrando aqui. Embora ele tenha sido usado por Deus para abençoar Israel, Balaão tinha um coração ganancioso e ambicioso. Ele sugeriu com que as mulheres medianitas seduzissem os homens israelitas. E ali essa maldição que veio sobre a congregação matou mais de 24 mil israelitas. O Senhor ordenou para Moisés que esses homens que se deitaram com essas mulheres, que adoraram a esses deuses, fossem executados em praça, na frente de todos. E para encerrar, aqui vamos ver as consequências dos atos dessas pessoas que trabalham com mentira. Balaão, ele foi morto pelos israelitas durante uma batalha contra os medianitas. O seu legado é um exemplo de como a ganância e a desobediência pode levar à destruição, mesmo para aqueles que conhecem a vontade de Deus. O legado de Balaão não foi que a jumenta falou com ele, não. Tire isso da sua mente. Ali foi um ato extraordinário dado pelo nosso Deus, para mostrar para ele a sua insensatez, que ele estava errado. Tem muitas pessoas que dizem assim: mas pastor, quando o Senhor quer falar, ele usa até uma jumenta. Mas ele usou para que fim? Se for para ele me poupar mesmo, irmã, que ele usa até uma galinha.
ou uma formiga, que eu acredito, eu creio. Mas uma jumenta. Mas foi para que fim? Precisava com que o Senhor usasse a jumenta? Não. Se ele tivesse obedecido, não. Qual foi o fim? Então aqui o foco não é esse. O legado de Balaão aqui foi mostrar a desobediência dele e a ganância. Balaão chegou a pedir perdão a Deus, mas foi de boca para fora. Não foi de um arrependimento verdadeiro. O nosso Deus, ele é misterioso, ele é grandioso e é misericordioso, mas ele conhece o coração do homem. Ele chegou até a orar ao Senhor. Lá em Números 23, verso 10, diz que ele orou assim: a minha alma morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Isso aqui ele orando a Deus e pedindo a Deus. Ele quis morrer como uma pessoa justa, arrependido, mas não quis viver como um homem justo diante de Deus. Como os falsos mestres que Pedro descreve, Balaão conhecia o caminho certo. Eu falei, já repeti isso várias vezes aqui. Mas ele escolheu deliberadamente o caminho errado, porque quis ganhar mais dinheiro. E continuou fazendo a sua própria vontade. Esses falsos mestres, eles conhecem a palavra do Senhor. É por isso que eles têm a palavra de Deus na ponta da língua. Decora versículo e passagens bíblicas com muita facilidade. Aí você diz, isso é um homem de Deus. É um homem cheio de poder. Você também conheceu um assim, não foi, irmão Luiz? É um homem de Deus. O irmão Luiz, se me permitir, disse que ele conheceu um que frequentava a casa dele, que quando ele chegava, aí a irmã ficava com o pé atrás. Aí ele dizia assim, a mulher, te cala que aí é um homem de Deus. Não é assim, irmão Luiz? Te cala que aí é um homem de Deus. Eles conhecem a palavra do Senhor. Algumas dessas pessoas têm o dom do Senhor. Escute, tenha isso em mente. Elas têm o dom do Senhor, como Balaão tinha. Muitas dessas pessoas, assim como Balaão, possuíam o dom verdadeiro de Deus. Balaão abençoou o povo de Deus por 3 vezes, porque o Senhor ordenou a ele. Balaão, ele falou algumas profecias se referindo a Jesus, a vinda de Jesus Cristo. O Senhor permitiu isso a ele. Algumas dessas pessoas têm o dom do Senhor, mas muitas delas se prostituem. Por ganância, prostitui, vende o seu dom, dedicado para a obra de Deus, a fim de lucro, só para obter honra, riqueza, poder aquisitivo. Para encerrar, meus amados irmãos, a passagem aqui em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 14 ao 15, nos apresenta uma advertência poderosa sobre os desvios espiritual, sendo a figura de Balaão como exemplo emblemático, um exemplo que não é para ser esquecido, da corrupção e da ganância. E infelizmente, irmãos, essa corrupção e essa ganância começa aqui, ó. A vontade de querer mais. Aí vem para cá, e daqui ela corrompe todo o teu corpo. Aí vai passando, corrompe tua família, corrompe teus filhos, corrompe aquelas pessoas que estão perto de ti. O apóstolo Pedro, ele critica aqueles que deliberadamente abandonam o caminho reto de Deus, seguindo o caminho de erros e injustiça. Esta passagem nos alerta sobre a necessidade de vigilância em nossa fé, em nossa jornada de fé, enfatizando que quem segue a Deus tem que exigir de si mesmo uma adoração verdadeira e genuína. Quem segue a Deus tem que deixar bem claro que morro eu e que tu viva, Senhor. Não eu. Não é por você, não é a sua glória, nada é para você, nada é para nós, irmãos.
Tudo é para Ele. Tudo é para Deus. Nada. Tudo é para Ele. É Ele que nos dá tudo. E tudo volta para Ele. Entenda isso. Vamos sim comer o melhor dessa terra. Mas se formos crentes fiéis a Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, Deus gracioso, Deus de bondade. Pai, como é bom, ó Deus, ouvir a Tua palavra, Deus, entender e compreender. Pai, trabalha em nossa vida, ó Deus, nosso coração, uma fidelidade a Ti, ó Deus. Um compromisso, ó Deus, com a Tua palavra, com a adoração, com a fé, ó Deus, com a nossa igreja local, Pai. Pai, desperta em nós, ó Deus, o mais profundo, ó Deus, aroma suave de Tua essência. Abençoa nossas vidas, Deus, nos leva para os nossos lares em paz. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz... Amém. Irmãos, eu quero estar chamando aqui a irmã Elvira para a gente orar por ela, que ela está ficando mais nova hoje. Justamente no domingo, venha para cá para a gente orar por você. Vou convidar a irmã Margarida para estar orando pela irmã Elvira. Amém. A igreja fica intercedendo pela vida dessa serva do Senhor, sua família. Querido Deus, Pai, nesse momento, Senhor, coloca a tua presença, Senhor, justamente para a tua igreja, Pai. Te pedindo uma bênção especial sobre a vida da nossa irmã, Pai. Desde já te agradecendo, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque nos deste a oportunidade de conhecer essa joia tão preciosa, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa guiar os passos dela por todos os dias da vida dela, que ela possa andar na direção, à luz do teu Espírito, Pai. Que ela não desvie, Senhor, os pés dela, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas que ela caminhe sempre em tua direção. Que ela aprenda, Senhor, todos os dias a guardar a tua palavra, Senhor, a meter a tua palavra no coração dela e viver a tua palavra, Pai. Porque a tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que no próximo ano ela possa estar aqui novamente, Senhor, para que nós possamos estar orando por ela mais uma vez e mais outras vezes, Senhor. Porque assim, Senhor, saberemos que ela está firme, permanente na presença do Senhor. E assim que eu te peço, te agradeço, no nome do teu filho amado Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Amém, Senhor, amém. Parabéns, irmã Elvira. Irmãos, estamos despedidos. Temos um cafezinho ali atrás. Sinta-se abraçado pela nossa igreja, amém? Vocês que nos visitam, seja bem-vindo mais uma vez.